A paz do Senhor a todos vocês. Seja muito bem-vindo ao canal FC Estudos Bíblicos. Eu quero falar com você hoje que muitas vezes as pessoas, parece que elas se esquecem do poder do conhecimento de Deus. Sinceramente, parece que elas não têm isso em mente. Parece que elas não têm isso em mente. Eu não sei se elas têm, de fato, o conhecimento de como é poderoso o nosso Deus da Bíblia e o seu poder de conhecimento. De que o nosso Deus não está preso no tempo. O tempo, quem está preso no tempo do homem é o homem. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 2, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão. E esse lhe respondeu: eis-me aqui. Aqui no versículo 2 adiante, ó, tá? Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos teus servos e a Isaque teu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se: até ao dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Bom, parar aqui antes de ler o 15. Mas vou até ler aqui o versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesses isso e não me negaste ao teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Bom, quando você lê esses versículos aqui do capítulo 22 que eu li, o que é que você pensa? Nós sabemos sim que esse capítulo ele fala que o cordeiro ele simboliza Jesus Cristo pagando o alto preço, né? Ou seja, morrendo no lugar do homem. Ou seja, um inocente, sem pecado, morrendo no lugar de um pecador. Nós sabemos que, de fato, o cordeiro significa o cordeiro de Deus. Mas vamos pensar aqui agora na questão da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Quando a palavra do Senhor diz
que depois dessas coisas, no versículo 1, Deus colocou Abraão à prova. Ou seja, para saber se ele iria obedecer ou não. E muita gente pensa que, de fato, Deus não sabia que Abraão iria lhe obedecer. Tá? Muita gente acredita que Deus não sabia. Mas a verdade é que Deus, ele já sabia, porque Deus conhece tudo. Ora, se você quer para você um Deus que não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, o que vai acontecer amanhã, não, eu não. O Deus que eu quero para mim, que é esse Deus grandioso, é o Deus que conhece tudo. Ele conhece sabia até que você estaria ouvindo essa ministração agora. Ele sabe tudo, não há nada que ele não saiba. Então, para que, então, esses versículos? Porque Deus deixou isso como exemplo. Exemplo de obediência. Isso serviu para Abraão, isso serviu para nós. De quando você lê, de que você tem que ser fiel a Deus, de que você tem que ter fé em Deus até no último. Portanto, só que Deus já sabia. Deus já conhecia. Tanto, queridos, tanto, que se você... você acha que, de fato, dá para você parar e ficar pensando, quando ele vai até o local em que Deus mandou, Deus pensando, juntamente com todo o exército celestial, será que ele vai obedecer? Vamos todo mundo agora torcer que ele obedeça? Jamais, jamais. Deus já sabia, Deus já conhecia. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Ora, quando nós pegamos aqui um exemplo, tá? Um exemplo, 1 Samuel, capítulo 10, diz assim: quando Saul foi ungido rei, tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou, né? E disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? Aí ele fala, o profeta fala para Saul: quando te apartares hoje, ele vai falar o que vai acontecer a cada momento, ó. Quando te apartares hoje de mim, o versículo 2, então ele começa a mostrar o poder de Deus, como Deus sabe tudo, ó. Achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosses procurar, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando ali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e outros 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá em sua mão. Olha só, então seguirás a Gibeá, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrará um grupo de profetas que seguem do alto, que descem do alto, precedidos de saltério e tambores e flautas e harpas. Tudo isso pode ser usado para adorar a Deus. E eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, fazes o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. Bom, até aqui já está bom. Agora, olha o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Sabe o que eu estou falando aqui? É que Deus, ele mostra na sua palavra que ele é conhecedor de toda a vida da pessoa. E ele mostrou aqui, olha, quando você for descer, vai acontecer assim, 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 você vai encontrar esses homens, eles vão estar subindo, vai estar levando isso aqui na mão. É assim.
Deus conhece tudo. Ele sabe cada passo que você vai dar. Porém, todos que conhecem a escritura bíblica sabem que Saul não foi um bom rei. E Saul, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado. Bastaria você ler o capítulo 15 de 1 Samuel, que você vai ver que Deus rejeita Saul, tá? Aqui, ó, 15. Deixa eu ver aqui no versículo de número 23. Ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Tá? Então, Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Né? Então, ou seja, o Senhor rejeitou Saul porque ele desobedeceu a ordem de Deus, tá? E ele, então, é rejeitado por Deus. Agora, será que as pessoas pensam assim: olha, Deus escolheu Saul, né? Imagine, Deus foi surpreendido pela conduta de Saul. Porque Saul foi terrível, ele chegou a consultar até uma feiticeira. Então, será que há pessoas que pensem isso? Porque parece que há pessoas que não têm em mente que Deus sabia de todos os passos de Saul, inclusive que ele iria pecar contra o Senhor. Porque o Senhor mandou com que ele matasse os amalequitas e com que ele exterminasse tudo. Ele poupou a Gag, ele poupou o melhor do gado, ele só destruiu aquilo que era desprezível. E Deus o rejeitou porque ele foi desobediente. E agora, será que Deus, junto ao exército celestial, disse: olha só, como pode, a gente confiou em Saul, e olha o que ele faz, eu dei uma grande oportunidade para ele, e agora ele vai e dá uma dessa com a gente? Como que pode? Quem diria que ele iria fazer isso? Nunca. Deus já sabia de tudo. Deus já conhecia, e Deus faz assim para que as pessoas venham a ver isso como exemplo. Ver como exemplo. Ele poderia ter sido de fato um rei escolhido, poderia, mas Deus já sabia que não seria ele. Isso aqui é muito claro, porque eu estou lendo aqui 1 Samuel 15 para você, e se você for em Gênesis 49, versículo 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá. Tá bom? Então, Deus já sabia que o cetro estaria sempre com um rei de Judá. O reino de Judá tomaria o cetro e a sua descendência seria rei. E Saul não pertencia à tribo de Judá. Ele não era o escolhidão de Deus para sempre. Deus sabia de tudo. Saul era da tribo de Benjamim. Quem era da tribo de Judá? Davi, que foi escolhido depois de Saul. Que Deus escolheu Davi como um homem segundo o teu coração. Embora tenha cometido falhas também. Mas Deus já sabia. E também já deixou em sua palavra registrado que o cetro não iria se apartar da tribo de Judá. Porque ele conhece todas as coisas. Em Lucas 22, 34, diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará que me conheces antes que o galo cante. O Senhor já disse para Pedro o que iria acontecer, que ele iria negá-lo 3 vezes, ia negar que conhecia o Senhor, que ele ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, ele já conhece tudo. Quando nós lemos, por exemplo, aqui, ó, em Mateus 26, 21, Mateus 26, 21, diz assim, olha só. Vou ler o 22 também. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
tudo já era revelado de antemão por Jesus. Assim como foi escolhido Saul e depois seria escolhido quem? Davi. Se você pegar 1 Samuel capítulo 16, e você ler do versículo 1 ao 13, você vai ver que Samuel desce até Belém, vai lá e unge Davi entre os seus irmãos. E Davi era pertencente à tribo de Judá. E da tribo de Judá viria o Messias. Por quê? Porque Deus, ele sabe e ele conhece de tudo, tudo que há de se suceder. Mais um exemplo, Salmo 139, olha só, versículo 4. Aqui diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Antes que você fale, Deus já sabe o que você vai falar. Porque ele conhece tudo. E eu fico pensando assim, o versículo 4, quando diz que a palavra não chegou à minha língua, e o Senhor já conhece toda. Sabe o que eu penso? Que antes que você fale, exemplo, você orou hoje, orou ontem, e as orações futuras que você vai fazer, você sabe a oração que você fez hoje, você sabe a oração que você fez essa semana, mas e orações futuras que você nem sabe o que vai dizer? E eu digo a você, antes que essas palavras cheguem à sua língua, Deus já a conhece toda. Ele conhece até as orações futuras que você vai fazer na sua vida. Às vezes até penso, será que não temos livramentos de Deus, de orações futuras que ainda nem fizemos? Olha como isso é algo tão tremendo que não cabe ao entendimento do homem. Quando Deus, ele chama uma pessoa, Deus conhece todos os dias dessa pessoa. Quando Deus faz uma promessa, você precisa atentar para aquela promessa. Se aquela promessa tiver condições, como diz, se atentares a voz o Senhor teu Deus para obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se atentares, né? Ou seja, bendito você vai ser no campo. Se atentares a obedecer a Deus. Mas quando Deus, ele te dá uma promessa, ele promete algo a você, que não tem condições, essa promessa é incondicional. E essa promessa, ela não vai perder a sua validade, ainda que no meio da sua caminhada, você tenha cometido alguns erros, vamos falar, passado por algumas fraquezas. De repente você já não está nem indo mais na igreja local, mas você ainda é temente a Deus. Mas você vai se lembrar da sua caminhada, vai se lembrar da posição em que você estava. Vai se lembrar de repente de como o seu coração, ele era, mas toda semana, era quase todo dia. E você estava sempre ali na presença de Deus, você estava indo nos cultos. E é claro que você precisa de buscar a presença de Deus em algum lugar, assim, para ter comunhão com os irmãos. Claro que sim. Não estou pregando para que você seja um desigrejado, não é isso. Mas eu estou trazendo essa mensagem para dizer para você que não é porque passamos por fraquezas, não é porque cometemos erros em nossa vida, porque esses homens também cometeram. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério. Davi colocou Urias na linha de batalha e para que ele morresse, e ele de fato morreu. Ele tomou uma mulher de um homem que era um soldado, uma pessoa digna, e ele foi castigado severamente por isso. Isso recaiu sobre os seus filhos. Ele pagou um alto preço por isso. Mas quando Deus escolheu Davi, Deus já sabia de tudo. Deus já conhecia. Assim como Deus conhece a nossa história, Ele conhece a tua história. Ele conhece as suas fraquezas, Ele vê todos os seus dias. Os dias que você se sentiu fraco, que você esteve ali no chão mesmo. Que você até pensou, Deus não me ama mais, Deus não se importa mais comigo. Mas quando Deus te chamou, Ele viu
toda a sua história, toda a tua vida. Existem promessas condicionais. E existem promessas incondicionais sobre a sua vida. Você deve conhecê-las para saber. É claro que uma pessoa perde as bênçãos de Deus porque ela desobedece. Quando ela desobedece, ela perde. Há promessas que são condicionais. Como aconteceu com Saul, ele não foi mais rei sobre Israel. Muitas vezes, até mesmo de alguns pastores que são chamados e que passou por momentos de dificuldade em sua vida e pensou, Deus se esqueceu de mim, e Deus nunca esqueceu deles. Mas há também aqueles que estiveram em frente a obras que cometeram coisas terríveis, que cometeram adultério, que saíram com mulheres da igreja, de fora da igreja, traiu a sua esposa e perdeu muitas bênçãos de Deus por causa disso. Não há nem mesmo como continuar exercendo a sua posição pastoral após isso. Ele vai continuar podendo falar do amor de Deus para os amigos na rua, se ele se arrepender, dentro da empresa, onde estiver, nada poderá calá-lo de evangelizar, de falar, mas haverá uma marca nele. Não haverá mais como continuar pregando a palavra de Deus, aconselhando casais dentro da igreja após uma marca tão forte dessa. Porque a outra pessoa, ela vai jogar isso na cara. O homem joga. Mas ainda há uma chance para o arrependimento, porque esse Deus, ele é grandioso e ele pode restaurar a pessoa ainda pode conseguir sim o perdão de Deus. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse pecado tão grave vai ser custoso na vida da pessoa, vai ser custoso no seu ministério. Mas Deus, quando chama a pessoa, não pense agora em alguém que está na frente de uma obra somente. Pense numa pessoa que está adorando a Deus a todo momento, numa pessoa que conheceu a palavra de Deus. Pense assim, Deus, quando te chamou, ele já conhecia toda a tua história, todos os teus dias, os dias em que você se sentiu forte, cheio, transbordante, e os dias em que você se sentiu vazio, fraco, que você pensou, Deus não me ama mais, Deus não quer mais saber de mim. Ele conhecia todos os seus dias, ele sabe da tua história. Ele escreveu a história toda da humanidade. Está lá o livro de Apocalipse, mostrando até o final, como digo, sempre existirá Israel. Já tentaram eliminar essa nação da face da terra, mas nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque Deus mostra Israel no final dos tempos. Essa é a maior prova do poder, do conhecimento de Deus, da soberania de Deus. Agora pense em tudo que eu falei. Não significa que a pessoa ela pode fazer o que ela quiser no mundo livremente. Ela vai cometer adultério, Deus vai continuar tendo ela como profeta, como pastor, como missionário. Não é nada disso que eu estou falando. Não confunda as coisas. Estou falando que isso vai trazer consequências. Você pode perder de fato aí o teu ministério pelo descuido que você dá. Mas isso não significa que aquela pessoa não tenha sido escolhida de Deus, porque Saul foi escolhido de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, ele também escolheu a Judas Iscariotes. Mas eles cometeram um erro que cometeram, e isso não era nada, não se tornou surpresa para Deus. Ele já sabia de tudo, mas eles foram escolhidos. Mas chegou o tempo em que eles fizeram o que não eram para fazer. Mesmo que não sendo nada oculto a Deus, ainda assim, eles foram escolhidos. Agora, pagaram um alto preço pelo pecado. Um preço que lhe custou o ministério, como Davi, seus filhos. E Deus deixou de exemplo na Bíblia para que os outros não cometessem esse erro. Tenha em mente que Deus não é pego de surpresa por nada. Ele conhece tudo. No demais, inscreva-se no canal, caso não for inscrito ainda. Isso ajuda muito o canal a crescer.
ativa as notificações do sininho, faça comentário, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima mensagem.